Desculpa, eu tive um problema com o meu computador, mas agora então a aula sobre progressão geométrica e se não estiverem me ouvindo, se estiver travando ou é só me avisar. Então, como eu acabei de falar, os assuntos de hoje são geométricas e aritméticas. Bom, essa é uma sequência numérica. Se não melhorar, eu desligo a câmera. Pode me avisar novamente, Yasmin. Vamos tentar mais. Bom, as progressões geométricas são sequências numéricas que se comportam com um termo geral que depende de uma razão. A diferença entre elas, então, é a forma como a gente encontra e essa razão. Então, uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica, eu vou tentar porque já estou no 3G aqui. Bom, eu vou desligar a câmera e vão melhorar, vocês me avisam. Bom, se ainda não estiver melhor, vocês me avisam. Enfim. Então, a gente vai... Ah, tá bem, obrigada. A gente vai obter essa progressão geométrica, que também é determinada pelas letras PG, uma abreviada dessa forma. Então, a definição dela é uma sequência onde cada termo, a contar do segundo, é igual ao termo anterior, multiplicado pela constante Q. A constante Q é chamada aqui de razão. Então, Q é encontrado através de dois termos subsequentes dessa progressão. Ou seja, a gente pega um termo determinado por AN e divide pelo seu termo anterior, o AN menos 1. Aqui o índice N indica, então, a posição do termo na sequência, variando de 1 a infinito, ou então, quando no caso de uma progressão geométrica limitada, de 1 até o número que a gente determinou. Então, no caso de progressões geométricas, a razão nada mais é do que a divisão de um termo pelo termo imediatamente anterior. Quaisquer termos de uma progressão geométrica, ao fazer essa divisão, precisam gerar o mesmo resultado, porque a razão ela vai ser um número constante. Bom, como a gente encontra, então, esses termos? A fórmula do termo geral para uma progressão geométrica, ela é dada a partir, então, de um AN, onde N é o índice que a gente deseja encontrar, então, mas a gente pode encontrar AN a partir de 2, porque o A1 precisa ser dado para que a gente possa inseri-lo aqui na forma. Então, o meu AN, que aqui no caso seria o A2, ou qualquer outro índice, vai ser o A1, multiplicando a razão Q, elevado no expoente N menos 1. Onde a N é qualquer termo que eu desejo encontrar dessa progressão, então eu posso utilizar aqui qualquer índice, eu posso encontrar o segundo termo, o 10º termo e assim por diante. A1 é o primeiro termo dessa progressão, Q é a razão, como eu comentei anteriormente, é encontrada através da divisão de dois termos consecutivos, e N é o número total de termos dessa progressão. A gente vai ver agora um exemplo para ficar mais claro. Então, o exemplo nos pede para escrever uma progressão geométrica em que a razão é 3 e o primeiro termo é 2. Bom, eu tenho aqui, então, os dados que eu necessito para montar essa progressão, porque o meu A1, que é o primeiro termo, é 2 e a minha razão é 3. Então, A1 é igual a 2, A2 vai ser igual a A1 vezes Q, 2 vezes 3. A3 é igual ao A2 vezes Q, 6 vezes 3, que vai ser 18, e assim sucessivamente. Aqui, esse exemplo não está me determinando qual é o N da PG, então eu coloquei
4 primeiros termos, e esses 3 pontinhos, então, indicam que ela vai se comportar dessa forma até o infinito, ou até o número que a gente desejar. Bom, as progressões geométricas, elas podem ser classificadas, como eu comentei nos exemplos anteriores, como finitas ou infinitas. Então, quando nós temos um número indeterminado, seja igual a 20, uma progressão com 20 termos ou qualquer outro número, ela é finita. E quando essa progressão tende ao infinito, ela pode ser obtida para qualquer número até infinito, ela é uma progressão geométrica infinita. E ela também pode ser classificada de oscilante ou constante. Esse comportamento, esse comportamento da progressão geométrica, ele está relacionado, então, com o valor assumido pela razão Q. Quando eu tenho Q maior do que 1 numa progressão geométrica, ela é crescente, ou seja, quanto maior o meu A, a posição do meu A, maior vão ser os números da minha progressão geométrica. Quando ela é decrescente, então, a minha razão Q vai ser um número que se encontra entre 0 e 1. Quando a minha razão Q é menor que 0, ou seja, um número negativo, essa progressão geométrica vai ser oscilante. Aqui eu vou ter, então, um número positivo, um número negativo, um número positivo, um número negativo, e assim sucessivamente. Porque quando eu for fazer a multiplicação lá para encontrar a multiplicação, para encontrar os meus termos, eu vou ter, em um momento, menos com menos, que vai me resultar no sinal positivo, e em alguns momentos eu vou ter, então, um termo positivo com uma razão negativa, que vai me resultar, então, num termo negativo. E, por fim, uma progressão geométrica constante é aquela em que a razão é igual a 1, ou seja, todos os termos dessa progressão são iguais. Além da fórmula para o termo geral, a gente tem também uma fórmula para a soma de n termos de uma PG, ou seja, aqui Sn está relacionado a uma PG finita, porque eu preciso determinar quantos termos eu quero somar, ou seja, eu posso ter a soma dos 10 primeiros termos de uma PG, dos 100 primeiros termos. Então, eu não preciso encontrar todos esses termos e depois realizar essa soma. Quando eu tenho um n baixo, por exemplo, se eu tiver um n igual a 4, eu posso fazer isso, eu posso achar os 4 primeiros termos e fazer uma soma deles. Mas, quando o meu n é maior, seria um trabalho bastante exaustivo. Então, através dessa fórmula, eu consigo calcular essa soma sem conhecer todos os termos. Aqui, então, eu tenho Sn como sendo a soma dos n termos da progressão a serem determinados, A1 o primeiro termo, Q a razão e n novamente o número total de termos da progressão. Então, aqui vamos ver um exemplo agora para a soma. Então, qual é a soma dos 10 primeiros termos da PG 3, 6, 12, 24 e assim sucessivamente? Bom, se a gente olhar para essa PG, então a gente já consegue saber qual é o A1, o primeiro termo dela, que é o 3. Para encontrar a razão, a gente pega qualquer um desses termos, pode ser 6 dividido por 3, que é o que eu escrevi aqui. Então, 6 dividido por 3 vai resultar em 2. Então, a razão da minha PG é 2. Como eu comentei anteriormente, a razão é a divisão de 2 termos consecutivos, quaisquer forem. A gente pode verificar que isso é verdade, porque se eu tiver, por exemplo, 24 dividido por 12 vai ser 2, da mesma forma que 12 dividido por 6 vai ser 2, e 6 dividido por 3 é 2. Então, quaisquer termos dessa PG podem ser utilizados para encontrar a razão. Bom, agora a gente só precisa, então, substituir esses valores na fórmula da soma para identificar, então, qual é ela. Então, o exemplo me diz aqui a soma dos 10 primeiros termos. Esses 10 primeiros termos indicam um n igual a 10. Então, eu vou ter aqui Sn, ou aqui S de 10, podia ser escrito, desculpa, vai ser igual a A1, que é 3, multiplicando a razão, que é 2, elevado no expoente n, que é 10, menos 1, aqui da fórmula, dividido, então, pela razão menos 1, 2 menos 1.
Isso aqui, então, vai ser 3, que multiplica 10 elevado numa potência... 2, desculpa, elevado na potência 10, é 1024. Se vocês quiserem, vocês podem ir fazendo aí no rascunho para conferir, mas nada mais é do que 2 multiplicado por 2, multiplicado por 2, sucessivamente, né? Uma potência, como vocês já sabem bem. Então, eu tenho esse 1024 menos 1, que vai ser 1023, multiplicado, então, pelo meu A1, que é 3. Então, isso aqui vai ser 3.069 dividido por 1, 2 menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG é 3.069. Como eu comentei anteriormente, se fossem poucos termos, a gente poderia até, inclusive, fazer para conferir. 10 primeiros termos ainda é possível, principalmente por se tratar de uma PG com números inteiros e números baixos, assim, mais fáceis de serem trabalhados. Mas essa é uma forma muito mais prática e muito mais rápida, então, de encontrar essa soma. As progressões geométricas, elas têm duas propriedades. A primeira delas é a propriedade da média geométrica. Então, se uma PG tem 3 termos consecutivos, A, B e C, como naquele exemplo anterior, 3, 6 e... deixa eu ver qual é. 3, 6 e 12. Desculpa. Então, a minha média geométrica vai ser igual ao B ao quadrado, que é igual a minha média geométrica, desculpa, é B ao quadrado, que é igual a vezes C. Então, eu substituo os meus termos nessa fórmula e eu vou, então, encontrar a minha média geométrica. Caso essa propriedade não seja verdadeira, isso significa que aquela sequência numérica não é uma progressão geométrica. E o termo central de uma PG é uma outra forma, então, de chamar a média geométrica. Então, se vocês encontrarem essa solicitação, encontre o termo geral, o termo central, desculpa, de uma PG, é nada mais é do que a média geométrica encontrada a partir dessa relação. E a segunda propriedade é a propriedade dos termos equidistantes dos extremos. Ou seja, se eu pegar 2 termos posicionados, por exemplo, o primeiro e o segundo, o primeiro e o último, desculpa, o segundo e o penúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Então, a distância o produto, desculpa, desses 2 termos, ele vai ser sempre constante, quaisquer forem os termos. Pode ser o primeiro e o último, pode ser o segundo e o antepenúltimo. Esse valor é sempre constante. Bom, a gente pode fazer isso, né? A gente tem termos equidistantes quando a gente tem uma quantidade par de números nessa sequência, ou seja, um n igual a um número par. Se essa progressão geométrica for ímpar, então há um termo central que, quando for elevado ao quadrado, também é constante. Então, essas características precisam ser satisfeitas, elas precisam ser verdadeiras para que essa sequência seja caracterizada como uma progressão geométrica. E agora aqui um exemplo onde a gente utiliza, então, a média geométrica. Sabendo que os números 4 e 81 são, respectivamente, o primeiro e o último termo de uma progressão geométrica com uma quantidade ímpar de elementos. Qual é seu termo central? Então, a gente pode encontrar esse termo central a partir dessa propriedade, né, da média geométrica. Então, como eu comentei lá há 2 slides atrás, termo central é uma outra forma de denominação da média geométrica, uma outra informação obtida a partir da média geométrica. Então, B ao quadrado é igual a A vezes B. Então, A e B são os meus termos equidistantes, B ao quadrado é a minha média geométrica, ou seja, o meu termo central. Então, B ao quadrado é igual a 4 vezes 81, essa multiplicação resulta em 324, e o meu termo central, ou seja, minha média geométrica, nada mais é do que a raiz quadrada de 324, que é igual a 18. Então, a matemática é bastante simples, a gente apenas precisa interpretar o que a gente está encontrando. Então, a gente está encontrando uma média geométrica, ou seja, o termo central, isso significa que quando eu escrever
essa progressão geométrica, eu vou ter o valor 18 exatamente posicionado no meio dela. Eu vou ter uma quantidade igual de números antes do 18 e depois do 18. Agora, um exercício da prova do Enem de 2015, que utiliza, então, que utiliza, não, um exercício que abrange o conteúdo de progressão geométrica. O acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia e aumentou a produção em 50%. Ou seja, a gente sabe que no primeiro ano foram 8.000 unidades. Aqui, então, eu já consigo identificar o meu A1, 8.000 unidades. E a partir daí, aumentou em 50% no ano seguinte. Então, no ano seguinte, eu vou ter 8.000 unidades, mais 50%, mais 50%, 50% de 8.000. Então, eu vou ter 8.000 unidades mais 4.000 unidades. E o problema me diz que esse aumento percentual vai se repetir nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Então, ele quer saber qual é a expressão, qual é a fórmula que vai me dar, então, a quantidade de itens, de produtos fabricados em qualquer ano, onde T, então, aqui é o meu número de anos. T é o que a gente determinava como N anteriormente. Bom, a gente sabe que no primeiro ano, essa empresa fabricou 8.000 unidades. Então, o meu A1 é igual a 8.000. Vamos aqui para o próximo slide, onde a gente vai ver. Então, e a gente tem uma relação que nos permite estimar, então, a produção dos anos subsequentes, onde haverá sempre um acréscimo de 50%. Mas esse acréscimo de 50% ele não é sempre em relação aos 8.000, ele é um acréscimo de 50% em relação à produção do ano anterior, ou seja, a cada ano haverá um aumento de 50%. Então, aqui eu tenho o meu P, estimando, por exemplo, para o segundo ano. Aqui poderia ser um P com índice 2. Eu vou ter o meu A1, que é 8.000, mais 50 dividido por 100, que é 50% de 8.000. Então, no meu segundo ano, eu tenho uma produção de 12.000 itens. Bom, eu já tenho dois termos consecutivos. Com dois termos consecutivos, eu consigo encontrar, então, a razão dessa progressão geométrica, que nada mais é do que 12.000 dividido por 8.000. Então, eu corto os zeros do denominador com o numerador, e eu vou ter 12 dividido por 8, que é igual a 1,5. Então, 1,5 é a minha razão. Se eu lembrar lá da fórmula do meu termo geral para uma progressão geométrica, eu tenho que 8.000, que é o meu A1, multiplica a razão elevado no N, que aqui é determinado, que aqui é T, número de anos, menos 1. E se eu voltar aqui para o slide anterior, eu vou ver que isso aqui corresponde à letra E. E, né, 1,5. Isso, a letra E. Esse exercício também pode ser feito por eliminação, se a gente considerar que todos os itens onde o T é igual a 1, eles precisam resultar em 8.000, porque esse é o valor do meu A1. E aí vão sobrando as demais opções para a gente ir analisando, então, com T igual a 2 e ver se a gente chega àquele valor. Mas uma forma mais prática de resolver é através, então, desse conceito de progressão geométrica. Se a gente estivesse na dúvida se essa fórmula para o termo geral está correta, ou se o comportamento dessa indústria, se esse crescimento na produção se comporta realmente como progressão geométrica, a gente poderia encontrar mais um ou dois termos, fazer essa divisão para ver se a razão é constante,
Então, a gente acabaria tendo certeza que se trata de uma progressão geométrica. Outra sequência, então, que é muito utilizada, eu não comentei anteriormente, mas as progressões aritméticas e geométricas são bastante utilizadas em diversos campos. Um dos exemplos, então, de PG é o que a gente viu na aula passada, de juros compostos. A fórmula de juros compostos, ela se comporta como uma PG, e a crescimento populacional, crescimento bacteriano, entre outros exemplos. Então, a progressão aritmética, ela também é uma sequência, mas agora, então, a partir do primeiro termo, existe uma razão, determinada agora de R, e não mais de Q, que ela é somada ao termo anterior, ou seja, antes eu tinha uma multiplicação, o termo o A1 multiplicado pela razão elevado no expoente n-1. Agora eu deixo de ter uma multiplicação e eu tenho uma soma. Ou seja, então, essa razão, ela é sempre a diferença de um termo para outro, e eu posso encontrar ela, então, como está aqui representado, através do meu AN menos AN menos 1. Ou seja, eu pego o segundo termo e diminuo o primeiro, ou eu pego o terceiro termo e diminuo o segundo. E a fórmula do termo geral, ela é dada por AN com A1 mais, então, aqui, eu sempre, de um termo para o outro, eu tenho, então, uma soma, e não mais uma multiplicação. Então, A1 mais N menos 1, que multiplica essa razão. Então, a N é qualquer termo dessa progressão que eu desejo encontrar. A1 é o primeiro termo, R a razão, dada pela diferença entre dois termos consecutivos, não mais a divisão, agora uma subtração, e N o número total de termos. Bom, da mesma forma que para uma PG, para uma progressão aritmética, que a gente também pode escrever como K, uma forma de abreviar, eu tenho uma fórmula para a soma dos N primeiros termos. Então, essa fórmula agora ela é dada pelo A1 mais AN, aqui a N é o com índice que eu desejo encontrar, multiplicado por N e dividido por 2. Ou seja, que a razão ela não entra na fórmula da soma, mas se a gente ver, ela vai estar presente lá no AN. Se a gente quisesse substituir, então, essa fórmula do AN aqui dentro da fórmula da soma, ela estaria, então, presente. Eu acho mais fácil obter e memorizar, talvez, a fórmula separada, mas vão encontrar, talvez, as duas formas, com o AN substituído aqui ou não. Bom, agora um exercício bem simples para a gente tentar memorizar, então, essas fórmulas e o comportamento de uma progressão aritmética. Então, eu tenho aqui uma progressão aritmética na qual são dados os três primeiros termos, 10, 17 e 24. A gente sabe que a razão, ela precisa ser constante, quaisquer números consecutivos que eu pegue de uma progressão aritmética e diminua pelo seu anterior, precisa resultar no mesmo número. Então, eu posso já verificar isso. Se eu fizer 24 menos 7, essa diferença é igual a 7. Da mesma forma, 17 menos 10 é igual a 7. Bom, a partir daí eu já sei que eu tenho uma progressão aritmética, porque o problema está me dizendo, com razão igual a 7. Bom, agora ele está me pedindo 4 coisas. O termo geral dessa PA, o seu 15º termo, a soma A10 mais A20 e a soma dos 10 primeiros termos. Bom, aqui a gente já vê uma coisa importante. A soma de A10 mais A20 não é a fórmula S10. Eu vou S de 10, não encontro ela a partir daquela fórmula para a soma dos N primeiros termos. Eu encontro o termo A10 e eu encontro o termo A20 e eu adiciono os dois. Mas vamos ver aqui nos exemplos seguintes. Na resolução, desculpa. Bom, já escrevi aqui a minha PA, os 3 primeiros termos. Eu poderia encontrar quantos termos eu quisesse, apenas seguindo e adicionando 7. 24 mais 7, assim sucessivamente. Então, o termo geral. Eu sei que a fórmula para o termo geral de uma
E uma progressão aritmética é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, eu tenho aqui A1, que é igual a 10, mais N menos 1, N, eu vou determinar o N que eu quiser, vai ser igual à minha razão. Aqui eu apenas reescrevi 17 menos 10, mas a gente já tinha visto que a razão dessa PG, dessa PA, desculpa, era 7. Então, o meu termo geral é dado por 10 mais N menos 1 vezes 7. Se vocês ficarem na dúvida se vocês lembraram corretamente da fórmula ou se as contas estão corretas, vocês substituem aqui os dois primeiros termos e vocês vão ver que se substitui no caso N, né? Eu coloco N igual a 2 para o meu A2 e N igual a 3 para o meu A3 e eu vou ter que obrigatoriamente encontrar 17 e 24. Bom, verificando, sabendo que está correto, então o meu AN, ela me pede agora o problema me pede o 15º termo, ou seja, o meu A15. Nesse caso, o meu N é igual a 15. Então, eu apenas substituo aqui na fórmula do termo geral o N igual a 15, então A15 é igual a 10 mais 15 menos 1 vezes 7. A15 é igual a 10 mais 14 vezes 7, que é igual a 108. Então, sempre lembrar de fazer a multiplicação. Primeiro, essa subtração entre parênteses, multiplica pela razão e depois faz essa soma. Porque esses erros matemáticos e matemática simples, assim, são os mais comuns que são verificados nas provas de Enem e de concursos públicos, estão entre os erros mais comuns. Então, é importante ter bastante atenção. Agora, eu tenho que o problema solicitava a soma do 10º termo com mais o 20º termo. Então, A10 mais A20. Primeiro, eu preciso encontrar, então, esses termos que são desconhecidos. O meu A10 nada mais é do que o meu A1 mais 10, que é o meu N, menos 1 vezes 7. Então, isso aqui vai ser 9 vezes 7, 63, mais 10, 73. Agora, 10, o meu A20, então N igual a 20. 10 mais 20 menos 1 vezes 7, 19, vezes 7 mais 10, 143. Aqui eu fiz com a calculadora, mas obviamente são contas que são possíveis de serem feitas à mão. Então, agora, a 10 mais a 20, nada mais é do que 73 mais 143, que é igual a 216. Essa é a soma dos meus termos 10 e 20, da minha PA. Agora, a letra D pede a soma dos 10 primeiros termos. Ou seja, agora eu vou somar 10 mais 17 mais 24, sucessivamente até o N igual a 10. Então, o meu SN aqui vai ser igual a A1 mais a N, vezes N dividido por 2. Bom, eu já conheço o meu A10 porque eu utilizei ele no exercício anterior, mas se fosse um outro N, se fosse o meu A11, por exemplo, eu teria que fazer novamente, então, essa estimativa a partir da fórmula do termo geral. Mas, uma vez que eu já conheço o A10, eu apenas substituo ele aqui. Então, A1 mais A10, que é 73, vezes 10 dividido por 2. Então, 10 mais 73, 83, vezes 10, 830, dividido por 2, 415. Vejam, então, aqui a diferença da soma dos 10 primeiros termos com a soma do A10 mais A20. São coisas bem diferentes, é importante que fique bem claro. E agora aqui nós temos mais dois exemplos de exercícios do Enem que utilizam, então, os conceitos de progressão aritmética. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas, e inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira 3 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, ou seja, a 7ª coluna vai ter 7 cartas. E as cartas restantes, as que não são postas nessa coluna, elas formam um monte. E o exercício quer saber qual é a quantidade do monte. Bom, a gente poderia simplesmente somar, então, essas cartas e diminuir o total. É um exercício bastante simples.
Mas ele é simples justamente porque eu estou trabalhando apenas com 7 termos no mapear e com números inteiros. Mas eu vou mostrar, então, a fórmula de resolução a partir, então, dos conceitos e das fórmulas. Então, eu tenho um mapear onde as minhas colunas que são os meus termos. Então, a minha primeira coluna tem uma carta. A minha segunda coluna tem 2 cartas. A minha terceira coluna, 3 cartas. E assim sucessivamente, até a sétima. Mas, lembrando que aqui essa estimativa apenas aumenta 1, porque a minha razão é igual a 1. Então, é como se eu tivesse substituído tudo isso lá na fórmula do termo geral. A1 mais n menos 1 vezes a razão. No entanto, como a minha razão é 1, eu sempre vou ter A1 mais 1. O A anterior mais 1. Então, tá, eu tenho uma PA com 7 termos. O primeiro é 1, o segundo é 2, assim sucessivamente até o termo 7. Eu tinha inicialmente 52 cartas. E eu quero saber quantas cartas que restaram nesse monte, considerando, então, descontando, então, essas cartas que foram colocadas nas colunas. Bom, quantas cartas foram colocadas nessas colunas? Eu poderia simplesmente somar esses termos todos. Novamente, porque eu estou trabalhando com uma PA com n igual a 7, que é um n baixo. Mas, se esse n fosse maior, ficaria difícil. Então, eu encontro a soma de S7, a soma dos 7 primeiros termos. A1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, o meu A1 é 1, o meu AN, que é 7, eu quero encontrar a soma dos 7 primeiros termos. Então, 1 mais 7 vezes o meu N, igual a 7, então, vezes 7 dividido por 2. Aqui eu vou ter, então, 8 vezes 7 dividido por 2, que é igual a 28. O que eu encontrei aqui? Isso nos diz que há 28 cartas distribuídas nas colunas, ou seja, nas colunas do jogo de paciência tenho 28 cartas no total. Só que ele quer saber quantas cartas restaram no monte. Eu sei que o total de cartas do baralho é 52, logo o que restou no monte é 52 menos 28, que é 24. Então, se vocês verem aqui, esse exercício também requer atenção, porque eu tenho uma opção com 28, que é, na verdade, o meu total de cartas nas colunas e não no monte. Então, a questão toda desse exercício está na interpretação. E, seguindo aqui, então, o último exercício. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? E aqui eu tenho as opções, então, de quantidade de passagens vendidas. Vamos para a resolução. Eu tenho os 3 primeiros termos de uma PA e eu sei que esse comportamento se mantém. Então, a primeira coisa que eu faço, eu encontro a razão. Eu sei que 34.500, desculpa, 33 mil, é 1.500. Eu também poderia dar outro que deu aqui, que é 36 mil menos 34.500, que também ia gerar. A gente já sabe, então, se trata de uma PA que tem essa razão constante. Bom, se eu usar janeiro como o meu mês A1, porque ele é o primeiro termo dessa PA, julho também é o mês por 7. Agora é muito simples, eu apenas preciso encontrar, então, o valor, a quantidade de passagens vendidas no meu mês 7, ou seja, o meu A com N igual a 7. Então, A7 vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes o meu N é 7 vezes a razão, 1.500. Bom, 7 menos 1, 6 vezes 1.500 é igual a 9.000. O meu A7 aqui, faltando o índice, é igual a 33 mais 9.000, que é 42
essa PA eu poderia, como são apenas 7 termos, eu poderia ir fazendo essa soma, mas aumentariam as minhas chances de cometer algum erro matemático, algum erro durante o procedimento, e isso não seria possível caso fosse um maior. Então, é importante entender a razão, essa fórmula para os literais, tanto da PA quanto da PG. É importante sempre lembrar que a razão, nos dois casos, é constante. E a PA que o meu próximo vai ser sempre o número anterior somado da razão, enquanto na PG é dada por uma multiplicação com uma potência. O que eu tenho preparado para hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos um tempo, eu estou à disposição. E, caso contrário, eu agradeço a atenção de todos.